Então nessa videoaula vamos aprender a como deixar o Google Chrome 2023 mais rápido e otimizado. Atualmente eu estou com a versão 116.0.5845.111 64 bits. Então esse tutorial será voltado para essa versão. Então uma das formas mais práticas de otimizar o Google Chrome é não fazer login nele. Veja que aqui eu estou logado com a minha conta Musashi Den. E quando você faz login no Chrome, ele vai puxar todas as suas informações da conta, seus favoritos, suas senhas, preenchimento de formulário, seu histórico. Então se você utiliza o Google Chrome, por exemplo, em uma empresa para pesquisas básicas e não tem a necessidade de fazer login na sua conta, desvincule-a do seu navegador. É só clicar em cima, clicar nessa engrenagem e aqui no seu perfil salvo, tocar nos 3 pontinhos e em excluir. Ou o que você pode fazer também é vir até aqui e ativar o modo visitante, que faz o Chrome carregar completamente limpo, sem favoritos, sem nada. O modo visitante serve justamente para você executar o Chrome sem estar vinculado em nenhum perfil, portanto ele é carregado completamente limpo, sem favoritos, sem histórico, sem nada. E se observarmos aqui no screenshot que eu tirei, veja que o Google Chrome no seu modo normal, com a conta logada e todas as suas informações, ele utiliza, sem estar com nenhuma guia aberta, 185 MB, ao passo que o modo convidado, o uso de RAM cai pela metade. Tá bom? Então se você tiver pouca RAM no sistema, vale muito a pena usar o modo convidado sempre que possível. Daí obviamente, quando abrir o modo visitante, feche a interface principal do Google Chrome. O modo visitante continuará aberto. Em seguida, com o Chrome no seu modo normal, sem estar no modo convidado, navegue até os 3 pontinhos, configurações, e aqui vamos fazer algumas otimizações. Então aqui mais uma vez, preferencialmente desative a sincronização com sua conta do Google, deixe ele sem estar vinculado a nenhuma conta, caso não for necessário para você, porque assim ele não precisa puxar todas essas informações aqui, tá vendo? Favoritos, histórico, senhas salvas, dados de navegação em geral, extensões que você instalou, tudo isso ele puxa, né, quando você adiciona uma conta, então preferencialmente mais uma vez, utilize-o sem uma conta. Tá bom? No meu caso aqui eu não vou fazer isso porque eu uso muito essa conta. Em seguida você vai navegar até a guia Privacidade e Segurança. Aqui é sempre bom periodicamente remover os dados de navegação clicando nessa opção. Ele vai calcular, por exemplo, o seu histórico. Eu tenho mais de 16 mil itens. O histórico de download, cookies, o cache em geral, o meu está pequeno, tá bom? Mas periodicamente, pelo menos uma vez por mês, ou a cada 3 meses, sei lá, é bom dar uma limpa em tudo isso aqui. Marca histórico de navegação, histórico de downloads, cookies também, imagens e arquivos armazenados em cache. Escolhe todo o período e toque em remover dados. Beleza? Eu geralmente só apago o histórico de navegação e o cache, beleza? É sempre bom fazer isso para acelerar a navegação e impedir que o Chrome use CPU e memória RAM para pesquisar no seu banco de dados em busca de um termo já pesquisado previamente, tá bom? Isso por um lado acelera a navegação em um site, mas faz ele perder tempo fazendo essa procura, tá bom? É lógico que não tem uma mudança tão drástica assim na performance, mas se você tiver um computador muito limitado, pode ser que você note uma diferença, tá bom? Então marcou tudo, toque em remover dados. Eu só vou limpar aqui o cache como exemplo. O cache ajuda no carregamento mais rápido dos sites, mas muitas vezes limpando-o, você acelera ainda mais o carregamento do site, porque é mais conveniente para o Chrome carregar os dados da internet diretamente, fazendo download, do que carregar as informações do seu HD, caso você use um HD convencional. É lógico que se você usa um NVMe, um SSD, não vai notar muita diferença. Em seguida você vai navegar até a guia Desempenho, e aqui eu recomendo ativar a economia de memória. Já falei sobre ela em outro vídeo. É um recurso que faz o Chrome suspender guias inativas. Se você tem muitas guias abertas e está utilizando uma delas e o restante não está utilizando por um determinado tempo, o Chrome vai lá e suspende essa guia na memória RAM, fazendo ela usar 0 recursos do computador. Muito útil para quem tem computador limitado com pouca memória RAM ou uma CPU muito antiga. E quando você acessa a guia novamente, ele recarrega o site. Para fins de desempenho, recomendo habilitar essa configuração. Em seguida, navegue até a aparência e aqui em tema, você pode adicionar um tema à interface do Chrome, tá bom? Mas eu não recomendo fazer isso. Eu recomendo usar o Chrome puro com o seu tema padrão, que é o mais leve de todos, beleza?
Então se você tiver um tema instalado e não liga muito para isso, é bom removê-lo, beleza? Aqui geralmente vai ter uma opção para remover o tema instalado. Aqui em cima observe que temos o botão página inicial. Quando habilitado, ele nos oferece essa opção aqui de, ao tocar no botão página inicial, abrir uma página nova guia, que é a página do Google padrão, ou abrir um site especificamente, por exemplo, o Facebook. Se você não faz questão de usar uma página inicial, eu recomendo desabilitar esse botão, ele some daqui automaticamente. Dessa forma, sempre o site do Google padrão é carregado quando você inicia o Chrome, e aí é menos um recurso para ele gerenciar, portanto mais economia de memória e CPU. Caso você tiver feito login com sua conta do Google, você pode opcionalmente ocultar a barra de favoritos. Dessa forma, o Chrome se carrega de uma forma mais limpa. Em seguida, navega até mecanismo de pesquisa. Aqui é algo bastante pessoal, tá bom? O mecanismo de pesquisa que eu mais gosto é o Google, é geralmente o mais rápido, mas você pode utilizar qualquer um desses outros aqui de sua preferência, tá bom? Para fins de desempenho, eu sempre recomendo o padrão do Google, que é o próprio Google. Eu uso muito também esse daqui, DuckDuckGo. Ele é bem privativo, só que ele demora mais para carregar as páginas, tá bom? Só um exemplo. E aí, obviamente, você tem o do Bing também, que é bastante famoso, e aí é uma questão de testar. Eu gosto mais do Google. Em seguida, navega até a guia Inicialização. Aqui, para fins de otimização, eu sempre recomendo configurar o Chrome para abrir uma nova guia em branco quando ele se inicializar, que no caso é a página padrão do Google. Evite utilizar as opções continuar de onde você parou ou abrir uma página específica. No caso, essa segunda opção, se você estiver com a página do Facebook aberta e encerrar o Google Chrome tocando no X, sem fechar a guia, quando você abrir o Chrome novamente, ele automaticamente vai abrir a página do Facebook, tá bom? Então, se você quiser abrir sempre ele em branco, marque essa opção, abrir uma nova guia. Dessa forma, quando eu encerrar o Chrome, ele abre uma guia em branco, entre aspas, porque ele abre a janela do Google, né? A página do Google, tá bom? Em seguida, você vai navegar até a guia Idiomas. Aqui eu recomendo que você desabilite a verificação ortográfica e o Google Translator. Assim serão dois recursos a menos para o Chrome gerenciar e ativar no plano de fundo enquanto você navega em um website. Em seguida você vai navegar até a guia Acessibilidade. O Chrome possui alguns recursos de acessibilidade, como por exemplo a criação de legenda instantânea, quando você executa um vídeo, por exemplo. Possui recursos de acessibilidade para mostrar um destaque rápido em um objeto focalizado na página. Possui um recurso de navegar pelas páginas com o cursor de texto. Tudo isso aqui são recursos de acessibilidade que o Chrome oferece. Se você não pretende utilizá-los para nada, deixe todas essas opções desabilitadas, tá bom? Serão menos recursos para o Chrome utilizar e manter ativo na memória e CPU. Em seguida, navega até sistema. Aqui eu recomendo desabilitar essas duas opções, tá bom? Executar aplicativos em segundo plano quando o Chrome estiver fechado e usar aceleração de hardware. A aceleração de hardware é bastante controversa porque ela pode tanto melhorar o desempenho quanto pode piorar, tá bom? Geralmente ela é útil quando você utiliza uma placa de vídeo off-board com alimentação própria. Se você tiver uma CPU moderna com GPU integrada, mas que seja uma CPU robusta, né? Pode ser que seja interessante ativar a aceleração de hardware, mas geralmente eu recomendo deixá-la desativada se você utiliza vídeo on-board, tá bom? Mesmo que seja um vídeo on-board robusto, igual no meu caso do meu Ryzen. O do meu Ryzen é muito bom, eu poderia habilitá-lo, mas eu deixo desligado, tá bom? Eu sinto que fica melhor assim. Mas aí é uma questão de testar na prática, beleza? Ativando essa opção, ele vai dividir a carga da CPU com a GPU, quando ele tiver que renderizar recursos gráficos na tela. Em seguida, você vai navegar até extensões. É muito comum ao longo do tempo instalarmos extensões no Google Chrome, só que obviamente cada uma delas podem utilizar recursos de CPU e memória RAM, enquanto o Chrome está em execução. Tem algumas que eu utilizo, por exemplo essa daqui que desabilita aviso de cookies nos sites, modo de leitura e assim por diante. Porém algumas dessas extensões eu uso ocasionalmente, em situações bem específicas, então eu posso desativar, tá bom? Não precisa necessariamente remover, se quiser remover é melhor ainda. Faz o Chrome ficar com um tamanho mais enxuto no HD, mas você pode simplesmente desligar a extensão, assim ela não fica ativa na CPU e memória RAM, tá bom? Daí quando quiser utilizá-la, vem aqui e habilita. Assim quando ele se carregar, ele não precisará ativar nenhuma dessas extensões, somente os componentes básicos do navegador. E por último, né galera, a dica mais óbvia, atualizar o Google Chrome, sempre mantê-lo atualizado. As atualizações vão ajudar a corrigir bugs e às vezes, não sempre, melhorar o desempenho do Chrome, beleza? Em seguida aqui no Chrome, na barra de endereço, você vai digitar Chrome
/apps. E aqui ele vai mostrar para você os apps que estão instalados no Google Chrome. Os apps são semelhantes a extensões, é uma forma mais fácil de acessar a uma determinada ferramenta, por exemplo, o Google Planilhas, o Google Drive, como se fosse um aplicativo dentro do Chrome. Então, os que você não usar, remova-os, por exemplo, Tinder, aí se quiser remove os dados também, Facebook. O site carrega normalmente, tá bom? Pode ficar tranquilo. E aí desinstala todos aqueles que você não utiliza, beleza? No momento eu só vou remover esses dois, mas preferencialmente remova todos. Uma apresentação, planilhas, o Google Drive, o Gmail e assim por diante, tá bom? Deixe isso aqui completamente limpo. Logo em seguida você vai digitar na barra de endereço Chrome://flags e vai apertar Enter. Veja que aqui eu tenho uma opção chamada Auto Dark Mode for Web Contents. Essa opção ativa o modo tela escura automaticamente para os websites. Muitos sites carregam com um tema branco, né? Mesmo quando você usa um tema escuro no Windows ou até mesmo no celular. Então, quando você habilita esse flag, você força o Chrome a ativar o modo Dark Mode no website, tá bom? Obviamente, você fazendo isso, o Chrome vai utilizar de mais recursos da CPU e memória RAM para forçar essa ativação no site, tá bom? Ele vai ter que perder tempo fazendo isso aqui sempre que você entrar em um site. Às vezes é interessante habilitar esse recurso, mas para fins de desempenho, deixe desabilitado esse flag, beleza? Disabled. Logo em seguida, você vai pesquisar por Heavy Ad. Daqui nós temos essa flag chamada Heavy Ad Privacy Mitigations. Quando você navega até um determinado website, é muito comum ele mostrar anúncios. O Google Chrome ele possui políticas para lidar com anúncios e gerenciar o uso de memória RAM e CPU que eles fazem dentro da página, tá bom? Então, se o usuário ao navegar em um website não interagir com um determinado anúncio e esse anúncio ficar usando recursos por um determinado tempo, principalmente de banda de internet, o Chrome vai lá e mitiga, né? Limita, corta o uso de recursos por esse anúncio, tá bom? Então, habilitando essa flag, você aumenta essa sensibilidade do Chrome para isso. Então é só vir aqui e marcar Enabled. Em seguida você vai digitar Reader. E aqui na opção Reading Mode, nós temos uma flag, né, que faz gerar um modo de leitura nas páginas, gerando apenas texto e imagens. Quando você habilita esse flag e navega até um website, você vai observar que vai aparecer um ícone aqui em cima, semelhante a esse daqui, onde você pode habilitar o modo leitura, tornando o carregamento da página mais rápido, pois vai exibir somente o texto principal e algumas imagens importantes, tá bom? Em seguida você vai digitar Parallel. E aqui temos uma flag bastante antiga já do Chrome chamada Parallel Downloading. O que essa flag faz é permitir que o Chrome realize múltiplas conexões com o servidor de download e acelerar o processo de download em si, tá bom? Então se você costuma baixar muito pelo Chrome ou está realizando um download específico e ele se encontra muito lento, você pode vir aqui e habilitar o Parallel Downloading. Beleza? Se você tem uma placa de vídeo dedicada, off-board e robusta, você pode pesquisar pela flag Rasterization. E aqui em GPU Rasterization, habilitar essa flag. Quando você carrega um website, muito do conteúdo, principalmente conteúdo gráfico, visual, né, precisa ser gerado pixel por pixel. E geralmente essa tarefa é realizada pela CPU mesmo, a não ser que você habilite opções como aceleração de hardware, né? Mas aqui o que você pode fazer habilitando essa flag é forçar a placa de vídeo a renderizar esse conteúdo, que a gente chama de rasterizar o conteúdo da página, tá bom? É um recurso que, caso você tiver uma placa de vídeo robusta e dedicada, pode aumentar bastante o desempenho do Chrome na hora de carregar uma página, tá bom? Então você pode brincar com essa flag. Em seguida você vai pesquisar pela flag Zero Copy. É só digitar aqui 0, ela já aparece aqui, tá bom? Essa daqui, Zero Copy Rasterizer, ela força o Chrome a escrever as threads de rasterização da página diretamente na memória da GPU, tá bom? É importante tomar cuidado com essa flag, pois ela pode aumentar o desempenho do Chrome, mas pode aumentar as chances de ocorrerem crashes, bugs no Chrome, beleza? Então ative-a por sua conta e risco. Ative ela, reinicie o Chrome e aí use o Chrome normalmente. Caso você notar algum problema, né, de carregamento das páginas, muito crash, bugs, você vem aqui e restaura, tá bom? Vem aqui em Reset All. E aí ele vai deixar os flags no modo padrão, beleza?
e aí você restarta o Chrome novamente tocando em Relaunch. Ou vem aqui nessa flag especificamente e toca em Default, né, ou Disabled, beleza? Então essas são as dicas que eu passo para você otimizar o seu Chrome, lembrando de tocar em Relaunch, né, para reiniciá-lo. Aqui em cima ele já mostra as flags que você habilitou, beleza? Ele mostra aqui no topo para que você possa restaurá-las facilmente, né, sem ter que ficar procurando uma por uma aqui embaixo. Eu não vou ensinar a configurar todas, obviamente, porque são muitas, beleza? É uma lista enorme, mas essas foram as dicas que eu quis passar para vocês. Então espero que tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram, não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal, que me ajuda bastante, tá, galera? Então é isso. Um abraço.